Educação. Boa tarde, ouvinte. Já estamos aqui na Grande Rio FM. Daqui a pouquinho inicia o nosso programa. Então vamos lá. Começa. Começa agora A Voz da Educação, um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, onde quem ouve aprende. Olá, boa tarde, estudantes. Sou Márcia Jericó e vou estar aqui com vocês na tarde de hoje no programa A Voz da Educação. É um prazer mais uma vez estarmos juntinhos. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem antenados, pois a nossa aula de hoje será sobre o uso da vírgula e você é nosso convidado especial. Quero mandar um alô especial para todos os estudantes que já estão nos ouvindo, sintonizados no nosso programa. Um alô também para todos os pais, os professores, as escolas, toda a comunidade escolar que está antenada no programa A Voz da Educação. Um abraço virtual a toda a equipe da Secretaria de Educação, que está super empenhada para que seja o maior sucesso o nosso programa. Querido ouvinte, estamos na Semana da Páscoa e não podíamos deixar de falar sobre esse tema tão importante. Dessa forma, a Voz da Educação vem desejar a vocês uma Páscoa cheia de luz. Para participar do nosso programa é fácil, você envia uma mensagem de texto para o WhatsApp 878811-7901 e a sua pergunta será respondida toda terça no Voz da Educação. Páscoa é renascimento, é passagem, é mudança e transformação. É ser de novo um mesmo ser, que recomeça pela própria libertação. Fica para trás uma vida cheia de poeira e começa agora um novo caminhar, cheio de luz, de fortalecimento e esperanças renovadas. Um arco-íris rasga o céu e parece balbuciar que Jesus ressurgiu para nos provar que o amor incondicional existe, assim como a vida eterna. Feliz Páscoa a todos! A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Páscoa é renascimento, assim também as nossas aulas. Nesse período de pandemia, precisa também ser algo novo. No dia 5 de abril, estaremos retornando às nossas aulas, junto com vocês, de formas remotas e virtual, pois o ensino não pode parar. Preste atenção, você estudante, pois hoje temos mais um desafio. Fique antenado, pois o desafio de hoje é você, estudante que está aí do outro lado, vai dar um exemplo de uma frase com o uso da vírgula e explicar porque é necessário o uso dessa vírgula. Tá? Logo mais, após a aula da professora Elineide, vocês mandam a sua frase. Lembrando que o estudante que responder primeiro e corretamente será o ganhador do brinde. E o nosso brinde dessa semana é um fone de ouvido. Vamos participar, estudantes!
conectado com a voz da educação, através da rádio Grande Rio FM, todas as terças, a partir das 14h30, ou pelo Facebook da SEDUC Cabrobó, ou ainda através da nova plataforma da educação. Nesse momento, vamos falar um pouco sobre a educação inclusiva. E para essa roda de conversa, convidamos a professora Maria de Lourdes Gomes Marinheiro Barros. Ela que é professora efetiva da rede municipal, graduada em letras, pós-graduada em métodos e técnicas de ensino e em educação especial e inclusiva, cursando pós-graduação em psicopedagogia. Atualmente, gerente do Núcleo de Educação Inclusiva da SEDUC. Boa tarde, Lourdinha Marinheiro. Seja bem-vinda à Voz da Educação. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvinte da TV Grande Rio, Rádio Grande Rio. E boa tarde à comunidade escolar que está toda participando desse momento, dessa aula bacana. Então vamos lá, né, Lourdinha? Vamos para o nosso bate-papo tranquilo, de momento muito importante para os nossos estudantes, para a comunidade escolar. Inclusão social deve acontecer em todos os ambientes, em todos os meios. Então, Lourdinha, esclarece aí para a gente o que é inclusão social. E é isso mesmo, Márcia. Inclusão social é o que deve acontecer. No espaço da educação, não se faz somente a parte pedagógica, mas também social, porque a gente trabalha em rede. E desde já, com muita alegria que a gente participa dessa equipe do governo, né, na Secretaria de Educação. Agradecer o nosso secretário Pedro Caio, que eu acredito que vem um novo tempo de uma educação verdadeiramente inclusiva. A inclusão, Márcia, é aquele espaço, quando se trata de escola inclusiva, onde todos têm direito da mesma forma e onde tem a possibilidade tanto de perceber as potencialidades e trabalhar as dificuldades, onde todos se sintam parte do espaço escolar. Que maravilha! Todos com direitos iguais. Isso mesmo. E qual é a perspectiva do Núcleo de Educação Inclusiva com relação à formação do professor para a inclusão dos estudantes com e sem deficiência? Márcia, a gente já iniciou, né? O principal é uma formação de qualidade com profissionais, né? Importante para esse processo e já iniciamos o ano letivo com a formação de grande importância nesse sentimento da educação inclusiva e mais ainda, né, o município de Cabrobó está participando do projeto Material Pedagógico Acessível do Instituto Rodrigo Mendes. Fomos selecionados o primeiro lugar na região Nordeste e que iniciaremos essa formação, essas oficinas dia 1º de abril. Quantas novidades para o nosso município! A educação inclusiva, sempre junto. A SEDUC vai promover o projeto Banco de Aulas. Aguardem que vem aí Luz, Câmera, Educação. E minha amiga Lourdinha, como é que funciona a modalidade de ensino em educação especial? Márcia, a educação especial ela é ofertada no contraturno da escola regular, onde vamos trabalhar a autonomia do aluno, eliminando as barreiras que encontra naquele momento. Então, para que eles possam realmente ter autonomia no espaço da escola regular, então a gente atende no contraturno para realmente trabalhar essa autonomia com profissionais especializados de Libras, Braille, em transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Que maravilha, né, gente? Tá aí, então, você, pai de família, mãe de família, que estava preocupado com essa situação da educação inclusiva. Alguns esclarecimentos dados aí pela nossa gerente da educação inclusiva. Muito obrigado, Lourdinha Marinheiro. E volte sempre ao programa, sempre que desejar. Eu quem agradeço ser professora
Eu amo essa profissão e digo a todos os pais que nos procure, entre em contato, até mesmo porque o processo é remoto e a gente precisa dar continuidade no trabalho da educação inclusiva. A Voz da Educação entrando na sua casa. Lembrando que na próxima semana teremos aula de História com o professor Évio Azevedo e teremos vários outros desafios. Participem, estudantes! A Voz da Educação. Nesse programa, eu ouço, eu aprendo. Já estamos higienizando a nossa sala para que a professora Elineide possa iniciar sua aula. Ela vai esclarecer todas as dúvidas sobre o uso da vírgula. Fique antenado para responder o desafio de hoje. Você não pode perder o brinde, viu? Lembrando, um fone de ouvido. Convidamos a professora Elineide Alves dos Santos Fernandes. Ela, que é escritora e professora de língua portuguesa da Rede Estadual e Municipal de Ensino, graduada em Letras pela Servace Belém do São Francisco, pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Universidade Cândido de Mendes. Atualmente, gestora da Escola de Referência no Ensino Fundamental, professor Evandro Ferreira dos Santos. E para mediar a nossa aula de hoje, a professora Eliane Oliveira. Seja bem-vinda, Elineide. Seja bem-vinda, Eliane. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os ouvintes da Grande Rio, em especial os nossos estudantes que estão acompanhando. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para os estudantes da Escola EREP, onde eu sou gestora. Vi muita gente já entrando ali, comentando. Que bom, sejam todos bem-vindos. A nossa aula será sobre o uso da vírgula. E aí a gente vai ver algumas questões básicas sobre a vírgula. Olá, boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos estudantes e a toda a população cabroboense que escuta o programa Voz da Educação através da Rádio Grande Rio FM. Sejam todos muito bem-vindos. E o programa Voz da Educação iniciou na terça-feira passada, né? Nós trouxemos ao ar o primeiro programa Voz da Educação, onde tivemos a participação de muitos estudantes. E não foi possível trazer ao ar as respostas dos estudantes que trouxeram a resposta que a professora Daiane realizou, né? Uma pergunta e os estudantes responderam, mas não foi possível trazer ao ar. E nós queremos desde já agradecer a todos que participaram, né, do programa Voz da Educação. Foram muitas as participações, continuem participando. E nós temos um estudante que deu um show na sua resposta. E ele foi o ganhador de um brinde, né? Um tripé, um suporte de celular. Na semana ele foi na SEDUC buscar o brinde dele, mas hoje nós queremos assim apresentar para a população o áudio do estudante respondendo aquela questão que a professora Daiane fez no ar. Ela perguntou se os vírus são considerados seres vivos e o aluno deu um show na sua resposta. O colega Sandro vai colocar o nosso áudio aí no ar. Boa tarde, meu nome é Cícero Miguel, estudo na escola Fortunato Alves de Souza. Os vírus não são considerados seres vivos pela grande maioria da comunidade científica. Então, esse estudante, né, Cícero Miguel, deu um show na sua resposta. Não foi apenas uma resposta. Outras crianças e estudantes mandaram suas respostas através de áudio e através de escrita, né, mensagem no WhatsApp. Porém, só um poderia ser o ganhador naquele dia. E nós queremos dizer a vocês que continuem mandando suas respostas, interagindo e participando do nosso programa. Temos muitas novidades todas as semanas. E hoje, os estudantes fiquem ligados que nós temos sorteio de brindes, como falou a professora Márcia, né? Tem um sorteio de um fone de ouvido para quem responder o questionamento da professora Elineide, né? A professora Elineide vai trazer assim um questionamento sobre o uso da vírgula, né? E quem já... O estudante que se sentir à vontade já pode ir pensando aí na sua resposta, mas fique ligado na aula porque ela traz muitas orientações e nós vamos aprender muito, sem dúvida. Seja bem-vinda, professora Elineide.
Professora Lineide, escrever depende muito das vírgulas, da pontuação, não é mesmo? E muitas vezes o uso incorreto de uma vírgula pode mudar o sentido total de uma frase. De que forma nós podemos trabalhar o uso da vírgula de forma mais consciente e para que nós não venhamos causar algum dano na nossa fala, na nossa escrita? Isso mesmo, Helene, bem lembrado. Uma vírgula mal colocada pode mudar o rumo da conversa, é o que nós veremos aqui. E lembrar também que existe uma diferença muito grande no uso da vírgula na questão da fala e da escrita, né? A gente costuma dizer, a vírgula é para uma pausa. Isso na fala, quando a gente diz, nossa, que máscara linda essa de girassol. Então essa pausa, a gente percebe que teve uma pausa aí e esse que máscara linda fica entre vírgulas. Mas na escrita não é possível esse tipo de a gente notar essa pausa. Então existem as regras específicas para essa escrita do uso da vírgula. Não, você esqueceu meu aniversário? Então depois desse não tem uma vírgula, a gente percebe pela pausa. Para a gente iniciar a aula, não é, Márcia? Vamos ouvir aí uma paródia pedagógica do professor Alex, que está lá no YouTube, vocês podem conferir. Coloca pra gente, por favor. Eu pensava que a vírgula fosse apenas para respirar, e também não imaginava que ela fosse muito mais que um sinal para parar. Mas agora eu entendi tudo o que o professor falou. A vírgula é sem igual, vejam o que ela faz, mas que pausa é muito mais. Enumerar o apóstrofo formar e o vocativo poder destacar e separar orações e sujeitos, mudar o sentido do que vou falar. Eu pensava que a vírgula fosse apenas para respirar, e também não imaginava que ela fosse muito mais que um sinal para parar. Mas agora eu entendi tudo o que o professor falou. A vírgula é sem igual, vejam o que ela faz, mas que pausa é muito mais. Pronto, assim fica até mais fácil aprender, né? Essa contribuição aí do professor Alex. E aí, ó, ele fala aí sobre a questão da vírgula, não é apenas uma pausa, é muito mais, né? Ele até, vamos recapitular o que foi dito durante a paródia. E lembrando também que existem muitas questões sobre a vírgula. A gente não vai trabalhar aqui, por exemplo, períodos compostos, que a gente usa a vírgula para restringir, para separar. Já é uma outra questão mais complexa, a gente vai ver os usos básicos, como a Eliane falou, né? Para evitar algum problema na nossa fala. A gente vai entender como. Uma das situações para usar a vírgula é para enumerar, né? Quando você vai falar algo na sequência enumerando. Por exemplo, durante as aulas remotas, pesquisei mais, gravei vídeos, interagi com os professores, aprendi muito. Então, nós intercalamos aí algumas situações, então enumerando. A primeira foi, pesquisei mais, vírgula, né? Gravei vídeos, outra vírgula, interagi com os professores, outra vírgula. Está separando, não é? Ou enumerando no sentido direto, no sentido indireto, aliás, aquelas ações realizadas. Serve também para separar orações. E aí, lembrando, orações e frases. Tem uma diferença entre oração e frase. A gente, vou separar frases. Existe a frase verbal e a frase nominal. Então, oração é toda frase que contém verbo, uma ação. Então, aqui, por exemplo, Eliane fez comentários. Márcia apresentou o programa. Então, há uma vírgula aí, depois de Eliane fez comentário. A primeira oração, né, uma ação feita por Eliane, e a segunda oração feita por Márcia. Então, fica assim.
A gente está sempre aqui repetindo, bom lembrar que pelo rádio, né, a gente não está visualizando, com exceção de quem está vendo pelo Facebook, então não tem como você visualizar. Eu vou estar sempre falando onde tem a vírgula para o aluno compreender melhor. Então, Eliane fez comentários, vírgula. Márcia apresentou o programa. E uma dica, vocês podem pensar, mas não poderia ter um I aí, que é um E, né, com som de I? Teria sim, mas no caso, a vírgula substitui esse I, né, esse E que estaria fazendo aí a ligação entre oração e outra. Então, usamos vírgulas. Também serve para isolar o aposto. A vírgula. E aí pode estar perguntando, aposto? Que nomenclatura, né? Que a gente, às vezes, não está tão habituado. Um pouco difícil, né, professora Lineide? Um pouco difícil, né? Assim, o aluno compreendeu o que é aposto, né? Principalmente quando é numa aula escutada, né? A voz da educação. A voz chega até os lares. Na sala de aula é muito mais fácil porque você vai colocando os exemplos no quadro, não é mesmo? Apresentando os exemplos. Mas, assim, ouvir, o que são apostos? Pronto, um aposto. Eu costumo dizer nas minhas aulas, Eliane, que o português é autoexplicativo. Aposto, algo que vem posto, posto ao nome. Aquilo que foi dito anteriormente. Então, aposto pode ser um tipo de explicação sobre o que foi dito. Por exemplo, Elineide, a professora de português, explicou alguns usos da vírgula. Vamos entender a frase, visualizar a frase mentalmente. Elineide, vírgula. A professora de português, vírgula, explicou alguns usos da vírgula. Então, Elineide explicou alguns usos da vírgula, seria a frase, não é? Mas aí eu coloquei um aposto, ou seja, uma explicação. Quem é Elineide? Entre vírgulas vem o aposto, a professora de português. Uma dica, o aposto, ele serve aí também como termo acessório. E o termo acessório, como o nome já diz, acessório é o que pode ser retirado e não prejudica a combinação, não prejudica o sentido. Não é? Já aquilo que é complemento, a gente não consegue separar, senão fica incompleto. Então, o aposto é isso, é algo, uma explicação. O aposto, necessariamente, não pode ser apenas para o nome, tá? O nome pode ser também para outras situações. Nesse caso, eu usei para o nome próprio. Um aposto explicando quem é Elineide. Professora Elineide, já temos a participação de muitos estudantes aqui, já mandando seus questionamentos, dizendo para que usa a vírgula, né? Mas é interessante que eles mandem uma frase onde faça o uso da vírgula e expliquem o porquê usou a vírgula. Se foi uma pausa, se dizer foi o nome, um aposto, de que escola são. Não esqueçam de dizer seu nome e a escola em que vocês estudam, viu? E a série também. Mandem seu alô para sua escola e para os seus colegas. Eita, que bom, Eliane. Continue interagindo, estudantes. Se tiver uma dúvida, pode mandar. Se der tempo, a gente responde. Se não der tempo, a gente responde também em outro momento, pelas redes sociais. Mas pode mandar os questionamentos. Professora Elineide, e o que vem a ser um vocativo? Muito bem, Helena, é isso que eu vou falar agora. O uso da vírgula no vocativo. E a vírgula serve para separar um vocativo. Aí o nome vocativo, lembra da autoexplicação? Vocativo é aquilo que vem para evocar. Evocar, chamar. Então, quando a mãe diz assim, menino, vem aqui. Perceberá a pausa? Menino, vírgula, vem aqui. Lembrando que esse menino não é o sujeito da oração. O menino veio aqui, seria o sujeito. Mas quando eu chamo, é uma outra pessoa que está realizando a ação de chamar. Menino, vem aqui. Então, vocativo é essa pessoa que foi evocada, chamada. Professora, pode explicar mais uma vez sobre o uso da vírgula? Percebe que aí a professora também não é o sujeito. Alguém pediu para a professora explicar. Então, essa professora é um vocativo, aquela pessoa que eu chamo, que eu evoco, tá? Então, a gente separa sempre também o vocativo por uma vírgula, porque ele não é sujeito da oração. Professora Elineide, na frase, não espere, não espere. Como você poderia explicar essas duas frases? Aí, ó, aquela situação, né? A vírgula muda tudo, né? Muda o sentido. Quando eu digo, Márcia já vai embora, Márcia, não espere. Pronto, então ela vai embora, ela não precisa me esperar. Mas quando eu digo, não, espere. Então, já a vírgula aí depois do não está mudando a minha opinião. Eu preciso que ela me espere. Né? E no anterior ela não poderia esperar. Já ela disse, não precisa me esperar, não é mesmo? Isso, mudando totalmente o sentido. Muda o uso de uma vírgula, né? Isso. A pontuação é muito importante na nossa fala, na nossa escrita, não é mesmo? Eliane, vamos aqui para uma piada? Para a gente entender o uso da vírgula? Muito bom, professora. Caros estudantes, são um segredo, mas não conte para ninguém, tá? A professora aqui não é boa de piada, mas vamos tentar assim mesmo. Aí vocês riem de casa para não perder a amizade. Eita, gente. Ó, vamos prestar bem atenção como é que funciona. A piada usando a vírgula, o sentido da vírgula, tá? Uma garota estava na rua, né, andando tranquilamente, quando de repente foi surpreendida por um ladrão, que toma a sua bolsa.
Ela, nervosa, percebe que tem um carro da polícia do outro lado da rua e grita: ajuda, ladrão! Aí o policial escuta, né? Desce do carro e o ladrão se assusta quando ela grita, cai, se machuca e acaba deixando a bolsa de lado. O policial chega, ajuda o ladrão a se levantar, se recompõe, entrega a bolsa e deixa ele embora. Muito massa. Ela vira-se para o policial e diz: por que você não o prendeu? Aí ele diz: porque você não usou a vírgula. Vamos entender agora. Nós temos aqui uma plaquinha para quem está pelo Facebook. Vamos entender a piada. Olha como ela gritou: ajuda, ladrão! Ela pediu uma ajuda para o ladrão. Então o policial veio e ajudou. O que teria aí, né? Uma vírgulazinha. Ajuda! Ladrão! Ajuda porque tem um ladrão. Então essa vírgula substituiria esse porquê, o motivo dessa ajuda. Então seria isso: ajuda! Ladrão! Aí o policial entendeu que ela estava pedindo ajuda porque tinha um ladrão perto. Então essa é a ideia. E ela, né, ela foi prejudicada porque não usou uma vírgula, não foi, professora Elineide? Isso mesmo. Então a vírgula pode mudar todo o sentido. A voz da Gostaram da educação. piada? Nesse programa, eu ouço, eu aprendo. Professora Elineide, e quando eu não devo usar a vírgula? Já percebemos que a vírgula pode prejudicar uma situação, causar um embaraço, né? Transforma uma situação que era para ser resolvida facilmente em uma situação difícil. Na situação do ladrão, né? Quem foi ajudado foi o ladrão, porque ela não usou uma vírgula. E quando eu não devo usar a vírgula? Pronto. Ó, um básico que a gente não deve usar vírgula para separar sujeito e predicado. Aí vamos entender por que não se separa. Sujeito e predicado. O sujeito é aquele de que a gente fala algo na oração. O predicado é um complemento do sujeito. Aí vamos entender por que não separa. Porque o predicado completa o sujeito. Então, se eu separo, ele fica incompleto. Então, nós temos aqui um exemplo. Pedro Caio ouviu o programa Voz da Educação. O nosso secretário mandou um alô para ele. Viu? Tá vendo, secretário? Estou ouvindo sim, Pedro Caio. Mas se eu digo Pedro Caio, coloca uma vírgula. Ouviu o programa Voz da Educação. Então, essa vírgula aí, ela não existe. Ela estaria completamente errada. Porque eu estou separando, eu estou deixando a frase incompleta, né? Separando o sujeito da ação que ele realizou. Então, muito cuidado ao usar a vírgula depois do sujeito. Porém, lembra lá do aposto. Se você observar, a vírgula é bem depois do sujeito, só que é o que acontece. Você não vai separar o sujeito do verbo, você vai isolar o aposto. Lembra? Pedro Caio, aí você coloca a vírgula. O secretário de Educação, outra vírgula. Está separando. Aí o aposto. Pedro Caio, secretário de Educação, ouviu a voz da educação. Então, essa vírgula aí depois de Pedro Caio está depois do sujeito, mas aí ela está separando o aposto, está deixando isolando e não está tirando o sujeito do predicado, separando. Professora Elineide, nós vamos mandar aqui um alô para a aluna Laura da Escola ERF. Maria Maria Laura da Escola ERF, né? Está aí nos ouvindo. Muito bem, Maria Laura. Fique ligadinha, viu? E mande seu áudio, viu, Maria Laura? Mande seu áudio com uma frase ou explicando o porquê você usou a vírgula naquela frase, viu? Não esqueçam, pessoal, de mandar a frase também. Não é só porque usa a frase, onde usa a frase. É uma frase usando a vírgula e explicando o porquê do uso. Pronto, o estudante Eliel da Escola ERF também está participando. Vão mandando aí seu alô. Aproveitar E estudante. também, viu, da Evandro, do 7º ano, está aqui ligadinho no programa Voz da Educação. E os professores também da ERF que eu vi que estão participando. E aí, ó, lembrando, as nossas aulas remotas retornam dia 5. Todo mundo participando. Da aula na rádio, da aula remota, aprendendo E e do estudando banco de aulas também. Muitas novidades na educação de Cabrobó. Banco de aulas, Voz da Educação. Muitas aulas virtuais. Vai ser show, viu? Ótimo. Professora, nos conte uma outra piada? Pronto, vou contar sim. É muito bom aprender com piadas, né? Porque aí você disse que a gente não é muito boa de piada, mas tá dando muito certo. Eu ri, viu? Eu ri da sua piada. Tá bom, já tenho uma amiga. Riu da minha piada. Antes da piada, só lembrando um outro formato, para não separar verbo do complemento. A gente viu lá sujeito, é um verbo. Eu gosto, vírgula, de chocolate.
Então, se eu gosto de chocolate, esse vírgula aí já deixa um problema. Então, eu gosto de chocolate. Então, o verbo gostar, eu gosto. Mas se eu coloco um complemento, lembra? O complemento, ele completa. Se eu tiro, ele fica incompleto. Então, o complemento aí está dizendo do que é que eu gosto. Eu gosto de chocolate. Então, eu não separo por vírgula o complemento do verbo. Nada que for complemento separa. Aí, depois, a gente tem umas situações de vírgula. Então, sobre essas situações, vamos lá para uma piada. Eita, a professora piadista. Então, é o seguinte. A piada é de português, não é? Para a gente entender a piada, lembrando que português, né? Aquela pessoa que mora em Portugal. Nós falamos português, né? Mas nós aportuguesamos, na verdade. Abrasileiramos o português, na verdade. E aí o português, ele não usa o sentido figurado. Ele usa o sentido real das palavras, a forma real. Ele não gosta do sentido figurado, né? Que você diz uma coisa para expressar outra. E aí o português estava passeando no Brasil, dirigindo o seu carro. E aí ele passou a gente chama quebra-mola, alguns lugares lombada, não é? E as placas, elas são curtas, né? A gente não pode escrever numa placa muita coisa que o motorista não tem tempo de dirigir e ler ao mesmo tempo. E aí ele vinha dirigindo seu carro, aí viu o quebra-mola e tinha uma plaquinha do lado. Bem assim, ele dirigindo aí, devagar quebra-molas. Ele leu aquela placa, acelerou seu carro, passou com tudo, aí rápido também. Vamos entender a piada. Ele acelerou o carro, passou no quebra-mola e aí quebrou-se tudo, aí rápido também. Qual foi o problema da placa? Tava assim, ó, devagar quebra-molas. Então ele entendeu, se devagar quebrar a mola, eu vou passar rápido para não quebrar, né? Ele acelerou o carro, passou com tudo. Então seria devagar, vírgula, quebra-molas. Ó, essa vírgula tem um sentido explicativo, ó, devagar para não quebrar as molas do carro. Mas lembra, a placa não pode ser cumprida, a mensagem da placa, senão o motorista não consegue ler. Então foi isso o problema. Não tinha vírgula, se devagar quebrava a mola, ele entendeu que tinha que passar rápido. Quando passou rápido, quebrou tudo, muito mais rápido também. Aí, um problema da vírgula. Então, a vírgula é muito importante no nosso falar e na nossa comunicação, né? Em escrita e oralmente, não é mesmo, professora Elineide? Isso, temos umas situações aqui, Eliana, ó, na escrita. Ó, a vírgula, ela pode ser uma solução. A gente olha assim para uma situação, o jogo, lembra da Copa no Brasil? Não vamos comentar que foi sofrida, não é? Mas a gente olha assim e, eita, vamos perder, nada foi resolvido. Tem uma vírgula, depois vamos perder, ó, perceba a pausa, ó, escuta, estudantes. Vamos perder, nada foi resolvido. Aí pega aquela vírgula depois de perder e coloca depois de nada, aí fica assim, vamos perder nada, foi resolvido. Então é a mesma oração. E aí, essa é a mesma situação. Era a mesma frase e a gente mudou a vírgula de lugar e aí deu certinho. Frase, não é? Era um problema, virou uma solução. Então, nós temos aqui... Pronto, uma estudante está perguntando sobre o desafio, Eliane. Explica pra gente o desafio. O desafio de hoje, pessoal, é assim. Estudantes, prestem muita atenção. Nós pedimos para que vocês mandem um exemplo fazendo uso da vírgula e explicando o porquê usou a vírgula. Não é só dizendo que usa a vírgula porque pausa, porque é numera, porque é aposto, porque é vocativo. Nós temos que trazer uma frase onde eu uso a vírgula. Eliane é professora de língua portuguesa. Eu trouxe a frase e eu vou dizer por que eu usei a vírgula depois de Eliane. Entenderam? Vocês vão trazer uma frase e explicar o porquê do uso da vírgula. Ok? Mandem rapidinho, pessoal, senão nós vamos voltar para casa com o nosso fone de ouvido. Pronto. Olha, gente, que bacana. A professora Eliane deu um exemplo bem bacana do que foi explicado, que não deve, né? Ó, testando se vocês estão ouvindo. Ela deu um exemplo que não deve usar vírgula, né? Isso, ó, sujeito. Eliane, vírgula, é professora de português. Então, separou o sujeito do verbo. Então, aí diz o exemplo e diz o motivo, né? Nesse caso, não se usa a vírgula porque tá separando o sujeito do seu predicado, que é complemento. E complemento a gente já diz, não deixa incompleto. Então, não separa. Eliane, tem mais uma curiosidade. Você sabia que a vírgula pode sumir com o nosso dinheiro? Já sim. Muitas pessoas, quando vão ao banco fazer um depósito, elas têm dificuldade em colocar até quanto elas querem sacar a numeração lá, lá nas teclas, não é mesmo? O pontinho que significa a vírgula lá, não é mesmo, professora Elineide? Pronto, ó, tem um exemplo aqui. Visualiza, estudantes. A gente está sem quadro. 225.
né? Já dá para comprar aí vários fones de ouvido, ó, 225, né? Seria R$225. Aí você pega, né, ó, 225, pega uma vírgula e coloca depois do primeiro 2, fica 2,25. Gente, de 225 eu fiquei com R$2,25. Dá nem para comprar uma parte do fone. É mesmo, assim, o dinheiro das pessoas, muitas pessoas, mesmo adultas, professora Elineide, têm dificuldades em fazer uso da vírgula. Nós sabemos que não é muito fácil falar, mas escrever é muito mais difícil. E um texto, para ser escrito corretamente, ele precisa ser escrito com a pontuação correta, para que o leitor venha a compreendê-lo. Isso. E aí, para encerrar, né, nossa aula, esse momento da fala, a gente vai falar agora das perguntas, dos áudios dos estudantes, deixar aqui uma dica para vocês. Eu acredito que todo professor de português conhece esse texto, né? A herança. Então, ó, estudante, se você não conhece ainda, se o professor de português não passou esse texto, pesquisa lá na internet, a herança é um texto bem bacana. É sobre pontuação, diz que um sujeito morreu e aí antes disso deixou um testamento, né? Aí a herança tinha 4 pessoas, né? A irmã, o sobrinho, o padeiro e os pobres. Aí cada um ele deixou sem pontuação. Aí cada um, muito esperto, foi lá e pontuou o testamento. Então, o pobre foi lá, pontuou e aí ganhou o dinheiro. O padeiro foi lá, pontuou o texto, ninguém ganhou o dinheiro, só ele. A irmã, o sobrinho, é um texto bem bacana, é uma brincadeira, mas você vai pontuando e os 4 conseguem ganhar a herança, cada uma de uma vez, de acordo com a pontuação. Professora Elineide, nós temos muitas participações. A Desuíta disse assim: uma vírgula mal usada faz uma diferença até em nossa vida financeira. Você acabou de citar os exemplos do 2, né? 225, 2,25. Né? Vale a pena a leitura desse texto. Ei, professora Elineide, você trouxe o texto da herança? Não? Não, esse aí é para o aluno pesquisar em casa. O aluno pesquisa, que a professora não trouxe, certo, pessoal? Mas não se preocupe que em um outro momento nós podemos estar trabalhando esse texto no banco de aulas. Isso, é porque esse texto ele é bem difícil para trabalhar na rádio, tem que visualizar a pontuação, então tem que ser no quadro, explicando. Mas aí, dá uma pesquisada lá no texto, se tiver dúvida, vê aí, se for o aluno da escola EREF, manda lá no grupo dos alunos, se não for, na sua escola, pergunta o professor de português, que eu tenho certeza que ele conhece esse texto. Liliane Silva disse que trabalha muito esse texto, né? A herança, nas aulas de língua portuguesa. Professora Liliane, uma ótima professora de português. Então, procura a professora da sua escola que ela vai lhe ajudar com esse texto, com certeza. Então, professora, até o momento nós não identificamos nenhum aluno que mandou exemplo de frase com o uso da vírgula. Muitos estudantes mandaram, sim, que não deve usar a vírgula por esse e por aquele motivo, mas não mandaram a frase, né? Até o momento, não mandaram a frase explicando. Eu não sei. Oi, gente, vamos prestar atenção porque nossa aula já começou. Para participar do nosso programa é fácil. Você envia uma mensagem de texto para o WhatsApp 87-8811-7901 e a sua pergunta será respondida toda terça no Voz da Educação. Então, professora Elineide, você pode concluir a sua aula sobre o uso de vírgula nessa tarde de hoje. Sem dúvida, nós teremos outros momentos prazerosos que vamos aprender muito mais e que haverá a interação dos nossos estudantes. Muitos estão participando, porém não foi possível ouvir as mensagens, ver as mensagens pelo WhatsApp. Só pelo Facebook eu estou acompanhando, não consegui ver pelo WhatsApp. Mas se algum estudante respondeu lá corretamente, não se preocupe que você vai ser o primeiro que respondeu corretamente, vai ser o ganhador do prêmio, viu? Do brinde de hoje, que será um fone de ouvidos. Fiquem atentos, certo? Lá vai ficar registrado o seu número e nós vamos lhe procurar para fazer a entrega do seu brinde. E a professora Elineide pode fazer suas considerações na tarde de hoje. Muito importante o uso da vírgula e precisamos de muitas horas de aula sobre vírgula e muitos momentos como esses. Lembrando, né? Aqui foi só uma colocação básica daqueles usos mais comuns. Daquelas colocações mais comuns, né? Mas nós temos vários outros exemplos. Então, o professor lá na aula de português, ele vai estar explicando outros exemplos diferentes. Mas aí fica o básico para a gente, no dia a dia, ter esse cuidado com o uso da vírgula. Agradecer a todos os estudantes que estão participando, os professores, todo mundo que nos escuta e que está interagindo aí na nossa aula.
Então, escrever é uma arte, mas o poeta já dizia, não é? Escrever é 10% de inspiração e 90% de transpiração, ou seja, dá trabalho, né? Escrever tem toda uma questão de organização. Então, estudem, foquem nos estudos, mesmo remoto, mas a gente consegue aprender, sim. E, quero ouvir, na próxima semana eu vou estar escutando a aula de casa, mas aí no início da aula a gente pode ver os alunos que mandaram a resposta para passar aqui, igual fizemos quanto ao aluno da semana passada. Quero ouvir vocês interagindo, tá? Um grande abraço. Agradecer a SEDUC pelo convite para essa aula, em nome do secretário Pedro Caio. E dizer da alegria de estar participando desse momento e saber que a educação de Cabrobó só tem a ganhar. Então, muito obrigada pelo convite e uma boa tarde a todos. Então, nós agradecemos aos nossos estudantes, né? A professora Lineide pela sua participação e contribuição nessa tarde de hoje. Teremos muitos momentos prazerosos e, sem dúvida, professora, nós lhe convidaremos outras vezes a participar dos nossos programas Voz da Educação. Obrigada. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, chegando ao finalzinho do nosso programa, A Voz da Educação. Parabéns aí ao ganhador da semana passada, o nosso pequenino aluno da Fortunato. E estaremos aqui observando e analisando quem mandou o seu áudio, quem não mandou ainda, corre, ainda dá tempo de mandar o seu áudio pelo WhatsApp com a sua frase. E na semana seguinte, na próxima aula de terça-feira, iremos avisar quem foi o ganhador da semana. Muito obrigado a todos os participantes, a toda a audiência e até a nossa próxima aula. Lembrando que é de história, viu? Manda aí. Vamos ver. Até mais, estudantes do município de Cabrobó. Muito obrigado pela participação de todos.